Shalom a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estaremos aqui hoje meditando em 1 Samuel, no capítulo 13 e 14, né? Onde a gente vê uma situação bem complicada, né? Aqui fala, né, de Jeroboão, que era o filho de Salomão, e Jeroboão, ele continuou teimando, continuou fazendo altares a outros deuses, né? Ele fez 2 bezerros de ouro. Ele desobedecia totalmente aquilo que Deus tinha falado, né? E Deus tinha prometido para ele que se ele obedecesse a Deus, Deus ia abençoar ele, ia fazer uma casa para ele, mas ele em momento algum se preocupou em obedecer a Deus. E aí veio um profeta sem nome, esse profeta não tem nome, ele veio profetizar contra Jeroboão, e ali ele profetizou, né? E ali Jeroboão falou: olha, levantou a mão contra ele. Quando ele levantou a mão contra aquele profeta, a mão dele ficou paralisada. Aí ele ficou desesperado e pediu aquele profeta: por favor, pede a Deus para minha mão voltar ao normal. Aí aquele profeta então orou e pediu. Aí ele falou: agora vamos lá em casa. Vamos na minha casa, eu vou te dar presente, vou te dar comida. Ele falou: não, eu não posso. Deus falou que eu não posso aceitar nada e nem comer nada, né? Em lugar algum, e que eu tenho que voltar pelo caminho que eu não vim, por um outro caminho. E assim esse profeta fez. Porém, né, ele, ao invés de ele seguir adiante, ele parou e sentou numa árvore. E havia um profeta velho ali, e o filho dele chegou e contou tudo para ele. Aí ele falou: onde que tá esse profeta? Ele falou: ele foi pro caminho ali. Aí ele falou assim: arruma jumento aqui para mim que eu vou atrás dele. E aquele profeta velho foi atrás do homem de Deus. Quando ele chegou lá, ele estava sentado numa árvore. Aí ele falou com ele assim: por que você tá aí? Ele falou: não, eu tô indo embora. Ele falou assim: não, vamos lá em casa. Vamos lá para você comer o pão e tal. Ele falou: não, eu não posso. Deus falou que eu não poderia comer nada. Ele falou: não, mas eu também sou profeta e o anjo do Senhor me falou que você pode vir comer na minha casa, que Deus quer que você venha comer na minha casa. E ali, inocentemente, aquele profeta, aquele homem de Deus, ouviu aquele profeta velho que mentiu, né? Ele usou o nome de Deus, sendo que Deus não havia falado nada, e ele foi para a casa dele e comeu na casa dele. E quando ele estava comendo, aquele profeta velho foi surpreendido com a palavra de Deus. Deus profetizou na boca dele, entregando o recado para aquele homem de Deus que ele iria morrer e que não ia nem ser sepultado na sepultura dos seus pais. E aí aquele homem foi embora, né? Aí aquele homem de Deus foi embora e no caminho, né, veio um leão e o leão matou ele, traçalhou ele. Mas o leão não pegou a jumenta, não matou a jumenta. E aquele leão fez a questão de ficar ali do lado daquele homem morto e do lado da jumenta. E aí esse homem, né, esse profeta velho que mentiu, ficou sabendo e foi atrás dele, pegar o corpo dele e sepultou ele, né? Então aqui a gente aprende, né, uma história muito louca, né, uma situação muito estranha, né, esse profeta fazer isso tudo, inventar essa mentira pro outro. E a gente aprende o que é uma coisa muito séria aqui. Quando Deus te mandar ir num lugar e Deus falar com você: não come nada, não coma. E se Deus te mandar fazer algo, faça rápido, faça aquilo que Deus te mandou e não fique parado, sentado. Se aquele profeta tivesse seguido o caminho dele, aquele homem não tinha alcançado ele, mas ele sentou debaixo de uma árvore, parou e foi descansar. Então, muitas das vezes, nós precisamos estar ligados, nós temos que andar na direção do que Deus falou conosco, porque Deus havia falado com ele e ele acreditou na profecia do outro, que falou que Deus tinha falado com ele também. Então, meu querido, Deus é Deus de confusão. Se ele te falou algo e você tem certeza, pronto. Se chegar uma outra revelação, desfazendo aquilo que Deus te falou, isso não tá legal. E ali, né, ele deveria ter seguido e ele parou. Então não pare, se Deus te mandou você seguir, você ir embora daquele lugar, se Deus falou: chega, a hora já acabou, vá embora, não fique fazendo hora naquele lugar, porque você pode às vezes cometer algum erro nesse momento que não era para você estar mais ali, né? E aqui a gente vê no capítulo 14, né, o filho de Jeroboão, ele adoeceu. E aí ele falou com a esposa: ele veste, né, disfarce, vai até aquele profeta Aia lá, vai até ele, que ele já tá velhinho, né, e ele já não tá enxergando.
e vai lá e leva pães para ele, leva bolo e mel e pede para ele orar a respeito do nosso filho, para ele, porque foi ele que profetizou que eu ia ser rei. Ela chegou lá e ele falou, aí Deus já falou tudo para ele. Ele falou assim: por que você está disfarçando? Deus já me falou que você é esposa de Jeroboão. E ali ele profetizou coisas terríveis, né? E falou: olha, pode falar com Jeroboão que é isso que vai acontecer. E quando ela chegou em casa, o filho dela havia morrido e ali sepultaram o filho dela, né? E muito triste, né? Porque mesmo assim Jeroboão continuou fazendo as coisas erradas, ele não consertou diante de Deus, ele continuou, infelizmente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a não sermos pessoas teimosas, pessoas com a mente fechada, pessoas que Deus fala e a gente não quer obedecer e a gente quer ficar atrás de outras revelações, de outras falas de Deus, mas a gente só quer ouvir, mas a gente não quer obedecer. Então não adianta a gente querer só ouvir. Talvez Deus já falou conosco e a gente ainda fica querendo ouvir mais e mais, e Deus já falou e a gente quer ficar só ouvindo, mas não quer ter uma atitude de fazer aquilo que Deus realmente pediu pra gente fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e abençoe a todos, em nome de Jesus.